Bem-vindos ao podcast Drama Diário. Vocês dramáticos e dramáticas que vieram aqui para escutar histórias maravilhosas, tanto do Reddit, quanto de ouvintes, quanto pessoais. Vocês estão no lugar certo. Hoje nós vamos ter um tema chamado Sob Pressão. Particularmente, um episódio também que eu tô muito animada, porque a gente tem umas histórias aqui. E como vocês podem imaginar, elas acontecem sob pressão. Exato. Como que você reagiria sob pressão? Eu acho que essas histórias fazem a gente questionar como eu agiria nessa situação. O que eu teria feito diferente. Exato. Porque é muito fácil falar que a gente vai fazer A, B, C e chega na hora, a gente vai mesmo. A gente arrega. Exato. Será? Bom, nós vamos descobrir hoje. O meu nome é Paola. Eu sou a Bia. E nós vamos agora debater. Será que a gente agiria igual aos nossos protagonistas? Será que a gente agiria diferente? E uma outra coisa, e quando alguém que a gente conhece tem uma atitude sob pressão? E às vezes não é aquela atitude que a gente estava esperando. O que a gente faz quando a pessoa do nosso lado age de um jeito inesperado? Quanto a gente está disposto para aceitar os comportamentos alheios? Tá aí, isso aí é um tema sensível. Qual sensível. que é o limite do aceitável? O que é ok, o que não é? Vamos descobrir juntos, porque a minha história, Beatriz... Vocês estão preparados? Assim, acho que nenhuma de nós está. Eu acho que antes mentaliza você sob pressão, situação extrema. Eu preciso mentalizar a calmaria, porque você já me conhece, eu vou explodir. Dependendo da história aqui... aqui, ó. É tão gostosinho que por um segundo eu fiquei... teria ficado mais. Eu já fiquei num hotel de meditação. Em Altos do Paraíso, gente. Foi uma delícia, gente. Quando eu era porque eu já dei aula pra criança, né? Inclusive pequenininho, eu tinha uns 4 anos. Quando eles estavam causando muito, eu só tinha que acalmar. Eu falava, galera, vamos sentar. Aí as crianças, vamos com um toquinho, gente. É uma beleza, né? Pelo menos dá uma calma. Então vamos aqui nesse clima. Exato. E se você quer paz na sua vida, esse vai ser o seu último minuto de paz. Porque depois dessa abertura, isso vai ter ser acabado. Um caos. Então bora pra primeira história. Bora! Perdi o respeito pela minha noiva por ela entrar em pânico durante um incêndio. Tá. Tô um pouco com medo. Perdi o respeito pela minha noiva por ela entrar em pânico durante um incêndio em casa algumas noites atrás. E estou pensando se devo seguir em frente com a relação. Há algumas noites, houve um incêndio na nossa casa. Ele começou na cozinha, disparou o alarme de fumaça, acordando eu, minha esposa e minha irmã, que estava dormindo na nossa casa. Quando acordei, gritei para minha noiva e a minha irmã acordarem também. Alertei do fogo e disse que precisávamos sair imediatamente. Minha irmã sempre foi rápida em situações de emergência. Ela pegou uma toalha molhada para cobrir o rosto e correu para me ajudar. Nós dois pegamos o extintor de incêndio e começamos a tentar conter as chamas enquanto procurávamos uma rota de fuga. Já minha noiva entrou em pânico total. Começou a chorar e gritar, dizendo que estávamos presos e iríamos morrer. Eu tentei acalmá-la e pedir ajuda, mas ela estava completamente tomada pelo desespero e não conseguia agir de forma racional. Minha irmã, ao ver o estado da minha noiva, assumiu o controle da situação. Pediu para eu continuar lidando com o fogo enquanto ela levava minha noiva para fora de casa. Minha irmã conseguiu tirá-la em segurança e ligou para a emergência. Quando eu consegui controlar o fogo o suficiente para sair com segurança, me juntei a elas do lado de fora. Mas ver a minha noiva reagir daquele jeito me deixou profundamente decepcionado. Eu sei que foi uma situação assustadora, mas o fato dela não ter conseguido manter a calma só deixou tudo muito mais perigoso para nós. Foi o completo oposto da reação da minha irmã, que soube agir e garantir a nossa segurança. Me sinto mal por isso, mas é como se eu tivesse perdido muito o respeito que eu tinha por ela. Eu a amo, mas o pânico dela me faz questionar como ela lidaria com futuras emergências. Conversei com a minha irmã sobre isso e ela acha que eu deveria terminar o relacionamento porque a reação da minha noiva foi completamente inaceitável. E se no futuro nós tivermos filhos e houver uma situação séria de perigo, será que eu poderia confiar nela para agir com calma? Eu a pedi em casamento alguns meses atrás e ainda nem começamos o planejamento, mas agora estou me questionando e, sinceramente, não sei se quero me casar com ela. Acabou? Essa história me deixa um pouco... Eu fico um pouco mexida. Normalmente eu falaria, tem que reagir, tem que... Mas eu acho que a gente não pode ter expectativa
de que todo mundo vai agir igual, tá? Eu não acho que ela deixou eles em perigo e vazou, por exemplo. Ou que, tipo, colocou eles em perigo e ela foi a motivadora disso e não conseguiu resolver e todo mundo quase se fudeu por conta dela. Eu entendo que ele ficou decepcionado porque ela não conseguiu reagir pra solucionar o problema como ele reagiria. Ela não foi tão funcional como ele como irmão. Exato. Pra mim caiu num negócio de funcional. A irmã dele já pega uma toalha, já põe a água, já põe no rosto, já não sei o que, blá, 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 blá. É uma pessoa muito funcional. Eu acho que ele não podia ter expectativa dela ser tão funcional quanto ele. Eu entendo, inclusive, aí o lado dele, de tipo, se isso acontece com meus filhos em casa, ela vai ficar gritando? Ou ela vai fazer alguma coisa? Também entendo. Mas eu acho que neste caso, chega num ponto de talvez você falar com ela sobre o assunto, ou talvez você treiná-la. Quando eu digo treiná-la, gente, não é que nem cachorro, tá? Pelo amor de Deus. Vão me entender errado. Eu digo, tipo assim, ensinar ela, olha, em situações assim, assim, assados, é assim que faz. Eu digo isso porque eu sou uma pessoa que no dia a dia, gente, eu sou muito bobinha, eu não fico muito, sabe? Ai, eu fico, ai, foda-se. Vida, vamos ficar tranquilo, não sei o quê. Mas quando eu tô numa situação de risco, eu me transformo. E assim, o pessoal até fica um pouco assustado, porque eu viro outra pessoa. Na hora eu entro num negócio de eu vou salvar, eu vou resolver, eu vou fazer acontecer e eu entro nesse transe. Mas eu não espero que outras pessoas vão entrar no transe como eu. Agora, se a outra pessoa me coloca em risco e me fode, aí eu quero que se foda, entendeu? Eu vou ficar muito brava. Eu não sinto que foi daí, sabe? Eu entendo a frustração dele. Só que ela não ser funcional como ele quer, vale a pena acabar com o relacionamento? Não, e eu achei muito questionável também quando ele conta pra irmã dele e ela fala: não, realmente, acho que tem que separar dessa relação. Tem alguns comentários falando sobre essa história, algumas pessoas questionando qual que é a atitude mais sábia pra se ter frente a um fogo? É você realmente lutar contra o fogo? pensei a mesma É você coisa. ficar apagando? Ou é você ir embora? Como ele mesmo diz no começo do texto, a gente queria ir embora com segurança. Se a irmã dele consegue tirar a mulher de lá, é porque dava pra sair do apartamento. Então ele ficou mais tempo no apartamento que ele precisava. Então tem algumas pessoas no comentário se questionando, será que ele também reagiu da forma mais sábia? Será que ela não estava desesperada porque ele queria ficar lutando com fogo ao invés de sair do apartamento de segurança? E ela desesperada só falou, galera, sobrevivência. Vamos vazar. Às vezes E ela que tava sai correndo. nervosa exatamente porque eles estavam perto do fogo e, tipo, Aham. imagina ela assistindo a galera. É porque ele fala assim, a gente tava procurando rotas de fuga. Mas aparentemente tinha rota de fuga, porque a irmã dele tirou a noiva de lá rapidinho. Então. Por que tanto eles tinham que lutar com fogo? Não E outra, sei. parece que ele e a irmã são pessoas, assim, muito funcionais, não sei, eram escoteiros, é tudo americano, né? Exato. Fizeram o clube dos escoteiros quando eram crianças, então eles têm, vamos apagar o fogo, pegar água, porque muita gente nem sabe exatamente como lidar com o fogo. Exato. Então tá, é algo, então ela não sabe, nossa, acho que ela tem que aprender melhor a lidar com situações de sobrevivência, ok. Agora, sei lá, e outra, uma coisa é você saber, outra é chegar na hora H E você fazer. e você olhar o fogo e o desespero e você só querer sair correndo. Eu vou trazer uma história real, gente. Isso é uma história real, tá? Amanda tinha um amigo, não vou falar o nome dele aqui. Amanda, pra quem não sabe, é a irmã da Paola. Amanda é minha irmã Minha do meio. Ela é uma mais nova. E ela tinha um amigo, que eu juro por Deus, gente, ele era, pensa assim, num cara tranquilão. Ele tava sempre chapado. Ele tava sempre chapado, ele tava sempre, tipo, de boa e tal. E neste dia, em específico, ele tinha voltado da escola. Ele era um gênio, tá? Ele não precisava estudar, que nem a gente, que se fudia. Ele tava lá, de boa, ele falou, vou fritar um nuggets. Ele pôs o óleo pra esquentar e foi jogar videogame. De repente, ele sentiu um cheiro. Quando ele chegou na cozinha, a cozinha estava pegando fogo. Nossa, qual foi o nome dele? O que o princeso fez? Pegou a cachorrinha dele. Ele tinha uma cachorrinha. E, picou a mula. Saiu correndo. E ele estava lá fora quando ele olhou para casa e lembrou. A irmã dele estava no quarto de cima dormindo. Ele completamente esqueceu que E aí a irmã acordou e fugiu. Meu Deus! Ele ficou desesperado. E o primeiro instinto dele foi, ele olhou a cachorra e falou, eu vou salvar minha cachorra. Pegou a cachorra e vazou da casa. Só que ele não lembrava, tipo assim, sabe assim, minha irmã tá dormindo, foda-se. Então assim, eu consigo julgar ele? Não, sabe por quê? Ele estava em pânico. Pânico. Em pânico de tipo, mano, salvei uma vida aqui. Salvei minha cachorra, ó, simbora. Quando ele saiu e viu, ele falou, puta, minha irmã. Só que ela já tinha acordado. Tudo que ele tinha de tranquilão, ela tinha de ágil.
Mas o que eu quero dizer é, às vezes a gente não sabe como a gente vai reagir. Ele tentou reagir, só que ele reagiu da forma errada. Meio assim, não errada, né? Eu Mas... já passei por 2 situações de incêndio, eu já tá no prédio, assim, sei lá, vai. Nossa, graças a Deus. Não, já tá assim no prédio, assim, sei lá, com um amigo em casa. E de repente a gente ouvir, ou enfim, chamarem a gente, bater na porta, que tá tendo incêndio no prédio. E aí tem que descer correndo, 2 vezes já, descer correndo. E foi isso, mas assim, máximo, não era um incêndio, sei lá, onde nem vi fogo, não vi fogo, Não eu só viu fumaça. Aham. Deu tudo certo. Mas nunca, então foi ok, peguei minhas coisas, saí correndo, fui embora, não tem muito o que fazer. Mas numa situação assim de vida ou morte, eu tenho que fazer alguma coisa, é muito fácil a gente falar o que a gente faria. É tipo filme de terror, ou filme de ação, a gente fala, eu faria aquilo, eu faria isso. Faria mesmo? Quem disse que você faria? Inclusive, quando eu tava vendo essa história e pensando nesse episódio sobre pressão, eu tô assistindo The Last of Us, né, galera? Não sei quando esse episódio vai sair, mas estamos na época de The Last of Us. E eu fiquei pensando muito nisso, inclusive. Quantas situações da série a gente não tem em que pessoas... Bom, lá eles estão sob pressão 24 horas por dia, né? Toda situação Coitados, sob pelo pressão. amor de Deus. Então eles vão tomando muitas decisões precipitadas ou exageradas, ou eles paralisam. Enfim, eles têm comportamentos que questionáveis às vezes. Sim. Mas qual que é o jeito correto de lidar com a situação? Alguém de fato sabe? Porque se você está sob pressão, você só age por instinto, por medo, por desespero. Então, outra coisa que eu fiquei pensando na história. E aí já uma psicóloga meu falando aqui, né? Vamos lá, você é casado, tipo, ele pediu em casamento, ele quer ser casado com ele. Tá junto com as pessoas é você também conhecer os lados ruins delas. O que eu quero dizer é, todo mundo tem o seu lado do tipo assim, eu não sei agir direito nessa situação, eu me desespero aqui, eu sou mais sensível do que imaginado. Não sei, mas estar com outra pessoa é a gente conhecer coisas que a gente não imaginava. Inclusive, talvez que essa pessoa numa situação de desespero entre em pânico e paralisa. Exato. Agora, é isso que vai fazer você desistir de uma conjugalidade, desistir do amor, porque essa pessoa paralisa em situações desesperadoras? Então, a minha impressão também é que já tem algo nesse relacionamento que não tá tão forte assim. Esse vínculo não tá muito forte consolidado. Tá, não, faz todo sentido. Eu entendo que pode ser traumatizante pra ele, e não sei que gatilhos ele tem, que situações que ele já passou, que talvez isso mexeu de um jeito diferente, pode ser. Mas, cara, a primeira vez que a pessoa te mostra algo que não é tão ideal, que não é tão perfeito, sim, eu falho, eu entrei em pânico. Isso é um motivo pra você olhar pra pessoa que você ama e falar, não, acho que não vale a pena ficar com você? Não sei, sabe? Não faz muito sentido pra mim. Sim, não, faz sentido. Quer dizer, vamos lá, não faz sentido. Mas o que eu quero dizer, faz sentido o que você tá pensando. É exatamente porque, assim, a gente não sabe quais são as questões dela também. Porque, por exemplo, vai que ela tem alguma coisa com fogo. E, gente, às vezes é pavor mesmo, tá? É pavor. Pavor. Até porque, quando ele começou a falar, a gente tentou solucionar a questão do fogo, eu falei, como assim? Eu, particularmente, ia estar tentando vazar. Entendeu? Eu não quero solucionar fogo nenhum. Eu A quero... não ser que seja assim, a panela, só dentro da panela, sabe aqueles casos que a panela tá pegando fogo? Tipo, dentro da panela só, não foi pra nenhum lugar da cozinha. Eu ia falar, pô, ok, isso aí eu vou tentar resolver. Porque é simples, põe uma tampa, ponto, acabou. Mas não parece que era o caso, porque Não, vocês estavam parece. procurando uma rota de fuga. Se eles pegaram um monte de extintor, pegou 2 extintor e procurando uma rota de fuga, é porque aquilo lá deve estar pegando fogo. Mano, vaza. Eu entendo também que ele não quer perder a casa dele. Porque, se estamos falando dos Estados Unidos, queimou uma parede, bonitão. Vai pra Exato. tudo. Só que assim, até que ponto você tem que esperar que ela resolva as situações como você resolve? Porque pra mim, não é questão de só vida e morte aí. Pra mim não é. Pra mim é um problema que ele teve funcionalidade. E a gente fez um episódio recentemente falando sobre irmãs suspeitas, né? E essa irmã também me deixou, porque parece que pra ele, a mulher ideal dele é uma mulher mais como a irmã dele. Exato. E a noiva dele não é como a irmã. Talvez a irmã, não sei, na minha cabeça eu já imaginei muito do Last of Us, né? Imaginei a Abby de Last of Us. É que no jogo ela é muito fortuna, né? Enfim, imaginei uma mulher, tipo, forte, atlética, que faz as coisas, que resolve, mega funcional, desenrolada, tal. E tá, esse é o jeito dela. Mas talvez a noiva dele tenha um outro perfil. E tá Exato. tudo bem, cada um tem um jeito. E numa situação, vai ter gente que vai estar apagando fogo, vai ter gente que vai estar saindo correndo, vai ter quem vai estar ligando pro bombeiro. Tem função pra todo mundo. Mas será que, sei lá, lutar com fogo É a solução? é a solução? Ela parecia que ela queria ir embora. Por que ele não foi embora também? Lembra quando a gente teve uma vez que a gente viajou pra Tok Tok? Tok Tok pequeno? Lembro. Que viajou a gente, o namorado de nossa amiga, Eka. E a nossa amiga, né? E aí, teve uma hora que a luz acabou. E é um condomínio que não tem portão. A primeira coisa que eu e o namorado da minha amiga fizemos foi levantar e falar: ou. Acabou a luz por que motivo? Porque assim, gente, não tava chovendo, não tava fazendo porra nenhuma. Só literalmente, bum!
A gente foi olhar se nas outras casas tinham acabado a luz, se não sei o que, se não sei o que lá. Enquanto você, Amanda e a Eu tô Gabi, muito curiosa pra saber o que eu fiz nessa situação, porque eu não sei. você tava de boa. Você falou, gente, vamos continuar aqui. Só que a primeira coisa que eu fiz foi só nossa casa, foi só o condomínio. Porque se foi só o condomínio, pode ter alguém entrando. Se foi não sei o quê, eu já comecei a pensar, qual que foi o motivo disso acontecer? E elas ficaram lá atrás, tipo assim, gente, pelo amor de Deus, vamos já continuar jogando War. A gente tá jogando War. A gente não tem tempo pra isso. E eu lembro que eu falei pra elas, gente, se alguém entrar aqui, vocês vão ser as primeiras a morrer, porque eu já ia estar, ó, vazante. E eu entendo, tá? Hoje eu entendo, mas assim, na hora eu falei, cara, eu prefiro me precaver. Só que eu não posso julgar as outras pessoas que preferem ficar lá fora. Porque às vezes realmente, de fato, não era nada, Não tá? é nada. Era literalmente. Mas poderia ser, eu tô moscando. Exato, Então, exato. assim, até a mesma pessoa Pode pode ter reagir de forma reações diferente. muito diferentes. Então, acho que o fato dela ter reagido dessa forma, ele fala, se a gente tiver filho e tal. Não sei você, mas eu ajo de uma forma também quando sou eu numa situação. E eu acho de outra forma quando tem, sei lá, uma criança comigo. Com 100%. Alguém tem que se proteger. Eu ajo diferente. Sim. Então, não sei, foi uma situação. Será que ela faz isso com tudo? Ou se é uma pessoa que não sabe lidar com crise. Ele não sabia disso aí até hoje? Porra. Ele vai noivar, vai casar com alguém que não sabe lidar com crise e ele aprendeu isso agora. Pois é esquisito. É no mínimo esquisito. Ok, não é sempre que sua casa pega fogo, mas o que eu quero dizer é, se você sabe que ela é uma pessoa que, sob pressão, ela não consegue reagir, você casou com ela assim, bonita. E ao Entendeu? mesmo tempo, se nunca teve nenhum sinal por conta de uma atitude em que ela se desesperou. Imagina alguém rompe um noivado com você porque você agiu de uma forma desesperada em uma situação desesperadora. Acontece, gente. Faz parte do dia a dia. Exato. Eu entendo a frustração dele. Eu digo assim, eu não acho que ele tá errado em se sentir frustrado. Não, ele pode Mas ficar eu puto. acho errado ele pegar essas frustrações dele, jogar pra cima dela, meio que. Porque ele deve ter vomitado isso em cima dela. Isso. Ele tá considerando cancelar o casamento. Exato. E outra coisa que eu fiquei pensando também, assim, naquela situação estava sob controle. Teoricamente, ele tava lidando. A irmã dele tava lidando. Acho que ela pensou que ele ia lidar com essa situação, né? Exato. Minha vontade de falar. Poxa, tava ele e a irmã também, entendeu? Eu também, né? Não, Você é o quê, então? Você quer que eu seja super heroína? Quer que eu faça o quê também? Quer que eu segure sua mochilinha enquanto você paga? Então, será que ela também não se sentiu segura ali? Tipo, ele tá lidando com a situação, sabe? Segura Eu pra tô se desesperar. Eu tô desesperada. Então, será que ela não se sentiu tão segura a ponto de se desesperar? E talvez numa situação onde ela estivesse com crianças ou com vulneráveis e ela tivesse que ser o porto seguro, ela teria sido diferente. Então, talvez ela só confiou que ele... Ele ia segurar as pontas. E ele queria que ela também ajudasse. Eu também entendo isso. Exato. Mas não é como se a situação já não tivesse sob controle. Se ele e a irmã estão fazendo, só tá todo mundo. Ainda mais se não é todo mundo tem estrutura e Quem tem perfil pra isso. 3 extintores de incêndio dentro de casa? Pra começar Eu não a sei nem história. como tem 2 dentro de casa. Eu também acho. Aonde eles moram, essas pessoas? Mano, porra. Quantos extintores de incêndio você tem na sua casa? Exato, já tem 2. Você quer o terceiro? Eu ia falar, você quer que eu faça o quê? Pega um baldinho de água? Baldinho de água, eu imaginei ela lá com o carregador de planta. E eu acho que também tem essa questão de, tipo, você se sentir segura. Porque tem algumas situações, por segura. exemplo, se eu tô num lugar que eu não me sinto segura, eu não me desespero. Eu fico mais, ok. Agora, gente, de verdade, se tiver, sei lá, meu pai e minha mãe na situação lá pra resolver, eu vou me desesperar, foda-se. Porque eu sei que meu pai e minha mãe vão resolver, entendeu? Exato. Tem situações que eu sei que alguém... Vai tomar as rédeas. E eu sei que isso é problemático também quando só uma pessoa toma esse partido. Concordo. Então, você sente uma pessoa, eu entendo, tudo isso é complexo. Mas se naquela situação tem alguém que tá dando conta, talvez a outra pessoa se sentiu segura pra realmente Exato. entrar nisso. E outra, mostrar fragilidade, né? Exato. Às vezes você quer mostrar fragilidade e você mostra fragilidade pra pessoa que você se sente mais confortável. Sim. Que às vezes é o seu noivo. E nesse caso, ela mostrou fragilidade. O que ele pensou? Eu acho melhor cancelar o casamento. Porque ela não é uma pessoa sólida o suficiente pra ter um relacionamento comigo. Ela é muito frágil. Complexo. Mas assim, eu posso trazer um ponto aqui, que na realidade eu quero trazer a minha história. Porque a minha história tem muitas coisas semelhantes com a sua, mas eu teria uma reação diferente. Então vamos para a segunda história. Vamos. Vamos ver se você vai pensar igual você pensou na primeira ou não, tá? Eu precisei proteger os sobrinhos do meu marido de um ataque de pitbull enquanto ele fugia. Aviso, gente, pra todo mundo, conteúdo sensível, ataque animal, tá? Vou começar dizendo, ainda estou um pouco traumatizada. E já decidi que vou procurar alguém pra conversar,
tá? Eu, meu marido, a sobrinha e o sobrinho dele estávamos no nosso quintal. Acho que o portão devia estar aberto, mas não consigo lembrar. O cachorro, um pitbull, apareceu do nada e atacou a sobrinha dele de 5 anos. Ela gritou muito alto. E eu me virei e chutei o cachorro com toda a força que eu consegui. Foi meu primeiro instinto. Vi o cachorro mordendo ela e dei um chute nele. Tive a sorte de acertar a mandíbula dele de um jeito que pareceu deslocar. Então fez até um barulhinho. Meu marido, que estava a poucos metros, gritou algo como: "De quem é esse cachorro? De quem é esse cachorro?" Eu pedi para ele buscar o spray de urso, gente, que é um spray que tem nos Estados Unidos, tá? Que eu deixo dentro da minha casa e logo eu comecei a entrar em pânico. Eu amo animais, mas foi uma cena absurda. O cachorro parecia completamente fora de si. Pensando agora, não acho que estivesse com raiva. Não estava espumando pela boca nem nada, ele só estava descontrolado. Meu marido correu, mas não foi para dentro de casa. Ele literalmente saiu correndo pelo portão e fechou o portão atrás dele. Ou seja, ele prendeu o pitbull comigo e com os 2 sobrinhos no quintal. Não correu em direção à sobrinha, não correu em direção ao sobrinho, não correu em direção à casa, mas sim em direção à rua e fechou o portão. O sobrinho, ele era muito novo, tá? Ele deve ter uns 2 anos, então ela chama dele como bebê, tá? O bebê estava presente, em um tipo de bercinho assim do lado. Eu consegui, de algum jeito, jogá-lo para cima da mesa de piquenique, para ficar fora do alcance do cachorro, enquanto eu segurava a sobrinha no meu ombro. Coloquei ela em cima da churrasqueira para tentar protegê-la, mas o cachorro pulava e tentava morder mesmo assim. E fiquei com medo que, se eu tentasse correr com ela no colo, porque eu sou baixinha, ele acabasse agarrando ela das minhas mãos e puxando ela para longe. O cachorro me perseguiu enquanto eu corria para pegar a pá que estava ali. Mas quando consegui, comecei a bater nele. Foi um instinto. Eu só parei quando ele desistiu de atacar. Acho que nunca vou esquecer o som e a sensação daquilo. O estresse era tanto que só depois que eu percebi que ele me mordeu algumas vezes na perna. Não falo com meu marido há uma semana, mesmo morando na mesma casa. Nem perguntei para onde ele foi. Ele só voltou alguns minutos depois para nos colocar dentro de um carro e nos levar para o hospital. Ele ainda está irritado porque, segundo ele, estou fazendo um tratamento de silêncio. Mas sinto que foi culpa dele eu ter chegado ao ponto de possivelmente ter que um animal. Se ele tivesse pego o spray de urso, que eu literalmente deixo na minha bolsa para casos assim, acho que nada disso teria acontecido. E não seria necessário fazer aquilo que eu fiz. O spray estava do lado da porta. Ele sabe aonde eu guardo. Em vez disso, ele decidiu fugir. E eu fiquei ali, com 2 crianças que nem são minhas parentes, numa situação de vida ou morte. Talvez não seja relevante, mas eu nem gosto de crianças. Sou totalmente contra ter filhos. E foi ele quem se ofereceu de cuidar delas no final de semana. Não sei, isso é motivo para divórcio? Sinceramente, não sei nem se eu consigo olhar para ele de novo. Qualquer atração que eu tinha desapareceu. Ontem ele tentou me tocar, só para me mover e passar por mim mesmo, sabe? Aquelas coisas bem comuns. E eu afastei a mão dele sem pensar, como se um estranho no bar estivesse me tocando. Foi um choque. Desde então, ele fica andando pela casa, tentando puxar conversa, depois se frustra, fica bravo, depois volta e ficamos nisso. Eu não esperava que ele fosse se jogar em cima do cachorro, feito um grande herói, mas pelo menos seguir uma instrução. Pelo menos não me abandonar sozinha numa situação de vida ou morte com um bebê e uma criança. Pelo menos não fechar o portão comigo para trás. Não sei se consigo relevar como pânico do momento neste caso. E para ser sincera, nem sei se quero ouvir o lado dele. E aí? Ai. Ai. Ai demais. Ai. Eu acho que essa situação se difere da minha história em alguns pontos. Por exemplo, no caso do incêndio,
Ela não soube reagir, ela paralisou e ficou desesperada. Mas ela não teve nenhuma atitude que de fato prejudicou e pôs a vida de ninguém em risco. Do tipo assim, ela não Concordo. saiu da casa e fechou a porta atrás dela. Sim. E deixou eles presos com fogo. Exato. Entendeu? Não tinha, de fato, nenhuma criança lá que precisasse ser resgatada. Não tinha isso que ela poderia E fazer. tinha 2 pessoas agindo E tinham já. 2 pessoas adultas já agindo. Exato. No caso dele, assim, novamente, eu ainda acho que é muito complicado, porque em situação de pânico, coisas muito loucas podem acontecer. Sim. Mas o que mais me intriga nesse caso é que, novamente, eram os sobrinhos dele. Quando a situação acontece, ela deu uma instrução clara pra ele. Não é que ele tinha que pensar o que fazer. Não, era só ir lá e pegar o spray de pimenta. E mesmo que ele tenha saído, ele não foi chamar ajuda? E se ele for chamar ajuda, ele fecha o portão atrás e prende o cachorro junto com elas, porque o cachorro não teria como sair mais. Exato. Nem que se o cachorro quisesse fugir, ele conseguiria. Ele teria como. Então ele piorou a situação que já era ruim, ele deixou pior. E assim, independente do caso, né? Assim, por mais que aquele cara tenha falado aquilo, se de fato pra ele foi tão decepcionante ver a reação que ela teve, a ponto dele não querer mais ficar com ela, sei lá, ninguém é obrigado a ficar com ninguém por nenhum motivo, mais esdrúxulo que tenha sido, a gente concordando ou não. Exato. Agora, nesse caso, eu acho que o que pegou, talvez, foi muito uma sensação de traição e de se sentir. É quase. Sabe aqueles vídeos que a pessoa é assaltada e a outra sai correndo? Ainda joga a outra pro ladrão, ainda, né? Pra mim, ele fez isso, tá? Né? Não só como jogou ela pro ladrão, tipo, toma ela, usou o escudo humano. Não sei explicar. Foi. Mas foi uma sensação, talvez, de uma traição, porque ele sai, ele não ajuda, ele prejudica ela. E ela tem que lidar, diferente também do cara do incêndio, ela tem que lidar com uma situação muito traumatizante. Exato. Porque não é que ela deu conta, assim, simplesmente. Não é que a situação estava sob controle. Não. Ela correu um risco muito real de vida, e as crianças também, e ela teve que tomar uma atitude ali muito delicada. Sim. Talvez vá até contra os princípios dela. Talvez é uma coisa que vai atormentar ela. Mas ela teve que chegar nesse ponto porque ele abandonou ela ali. Ele abandonou os sobrinhos. As crianças. E assim, é um bebê. Não é que, assim, ela vai levar mordida, mas dificilmente, se o cachorro não pegasse no pescoço, alguma coisa, ela ia morrer por conta do cachorro, tá? Mas as crianças iam. Então a gente tá ali numa situação em que o ataque está diretamente para 2 crianças. O ataque é sim de vida ou morte. Não é que nem, por exemplo, alguma coisa tá pegando fogo, eu posso fugir, pronto, acabou. Não. É um negócio tipo assim, estão te atacando. É tipo alguém vir com um pau, começar a bater na sua cabeça e o seu marido chegar e falar, vou fugir. Novamente, não esperamos o quê? Que ele se jogue na frente do cachorro e fale, cachorro, me morda, me leve como oferenda. Não estamos pedindo isso, entendeu? Cara, se ele tivesse colocado um bebê debaixo do braço, se ele tivesse vazar, teria sido bem menos pior. Ele fez alguma coisa, ele tentou salvar uma criança. Bia, e se ele pegasse a criança, fosse pra dentro da casa, colocasse uma criança dentro da casa, pegasse o spray... Qualquer coisa. Tá entendendo? E outra, ela situação. direcionou o que ele tinha que fazer. E ela não pediu muito, gente. Ela falou, pega o spray. Ele podia pegar e jogar nela, pra ela. Pronto, acabou. Foda-se. Ele podia ter pego uma criança, tentado fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Então acho que ele não fez nada. E novamente, acho que as crianças pioram muito. Porque se fosse os dois e ele corre, seria ruim ainda. Mas não é como se ela tivesse estar cuidando de 2 crianças que podem ser ameaçadas Exato. e correndo risco. E o ataque já estava acontecendo. Não é como se, por exemplo, naquele outro caso, no caso que você contou, se alguém estivesse pegando fogo e ela chegasse e falasse, o problema não é meu, foda-se, e saísse, eu já ia falar, caralho, velho, você não podia nem tentar pegar uma toalha e jogar em cima dele, alguma coisa. Não, esse caso, ele estava acontecendo, o ataque estava acontecendo, tipo, alguém estava sendo mordido, a criança estava sendo mordida, a perna dela da criança estava sendo mordida. E eu acho que ainda pior é quando ela dá a instrução, ele corre, ele decide, ao invés de seguir, porque isso é uma decisão, gente, desculpa, mesmo ele desesperado, eu não consigo imaginar isso não ser uma decisão. A porta está na sua frente, o portão está na sua lateral. Não contente, ele fugiu pra fora e ainda fechou ela no portão. Então, eu acho que fechar o portão atrás dele, assim, pra mim Isso é a foi parte que me pior. quebra. Exato. Porque, novamente, é como se ela tivesse fechado a porta e deixado eles presos no fogo. Exato. Entendeu? Porque não só ele paralisou, não só ele saiu correndo, como ele teve uma atitude que de fato prejudicou e ainda aumentou a letalidade da situação. Ou que Sim. poderia ter acontecido. E eu acho que é o tipo de situação, embora essa situação de sob pressão me pega um pouco, porque isso, independente de qualquer caso, eu fico pensando, cara, que merda também, né? Uma situação que vem, a pessoa não tá preparada e isso muda toda a sua vida, isso acaba com o relacionamento, acaba com a vida. Mas também faz questionar se já não tinha alguma questão na relação, porque isso muda também. Vamos supor, a pessoa sempre age assim, ou ele sempre... Não é a primeira vez que ele faz isso, ou ele já deixou ela na mão outras vezes. Eu acho que são atenuantes.
Mas eu acho que pra ela, o pior foi uma situação muito traumática. Porra, E sim. eu acho que ela pensar que a situação foi tão traumática porque ele piorou a situação, talvez, não sei, isso deve dar uma sensação tão de repulsa em Exato. relação ao outro que ferrou a relação. Mano, ele literalmente piorou a situação. Ele literalmente piorou. Tipo, o ataque podia ser um e ele conseguiu transformar ele em outro. E aí, Bia, as pessoas começaram a questionar bastante lá nos comentários. Tipo, amiga, e aí, o que você tá fazendo? Porque a maioria da galera tava tipo assim, divórcio. Eu, Botão do particularmente, divórcio. E sou aí, botão do Paola, o divórcio. que você Não, acha? eu sou botão do divórcio. Este caso, pra mim, pegou, entendeu? Este caso, pra mim, pegou. É tipo assim, um cara não conseguir me ajudar a tentar conter um fogo, sendo que nem precisava conter. E assim, a não ser que eu estivesse pegando fogo e o cara vazasse, eu ia falar, filho da puta. Mas não é o caso. Agora, eu estou sendo atacada por um pitbull e o cara não consegue reagir e me prende com o pitbull, eu acho sacanagem. Ele me deixou de oferenda. Isso sim é se deixar de oferenda. Você me deixou de oferenda pro pitbull. E aí todo mundo questionou isso e ela fez uma atualização. Minha amiga disse que as pessoas costumam fazer atualizações com frequência, mas eu não sei como juntar este post no outro. Resolvi escrever porque aconteceram algumas coisas mais ou menos importantes. E eu realmente não esperava que tantas pessoas comentassem e fossem tão gentis. Quero agradecer e também pedir desculpas a quem passou por algo parecido, porque, meu Deus, não tem sido fácil. Para quem se preocupou com a minha saúde mental, eu consegui marcar um atendimento pelo aplicativo do meu trabalho ontem, porque senti que realmente precisava, e marquei como prioridade alta. Mas a consulta acabou parecendo mais uma reunião formal. A terapeuta disse que queria me ajudar a me sentir mais confortável primeiro, porque eu ficava visivelmente tensa toda vez que eu queria falar sobre o que aconteceu. E ela percebeu isso até pela videochamada. Ontem à noite falei com meu marido e disse que precisava de um espaço. Desculpa não ter uma atualização mais clara sobre o nosso relacionamento além disso. Não consegui ser tão gentil quanto queria. Ele discutiu e não queria sair de casa. A casa é minha. Mas eu disse que simplesmente não queria mais vê-lo e que eu não conseguia mais olhar para ele. Ele chorou. Muito. E o que mais me assustou foi perceber que eu senti apática. Pode ser o cansaço também. Eu não tenho dormido direito e ainda estou muito abalada. Depois da consulta, fiquei emocionalmente exausta. Acho que isso contribuiu. Algumas pessoas perguntaram sobre a irmã dele e o marido dela. Então, Os pais das crianças? exato. Aqui vai. Eles não estão mais falando com o meu marido. Não sei quando isso aconteceu ou como começou. Eu estava muito desligada no hospital, enquanto levava pontos e era atendida. Mas lembro que, depois que eu consegui explicar entre lágrimas o que tinha acontecido com a filhinha deles, enquanto ela estava sob a minha responsabilidade, parece que eles perguntaram para ele aonde ele estava. Até hoje, não conversei com ele sobre isso, então eu não sei a resposta, não sei onde ele estava. Mas claramente a explicação dele não foi o suficiente para a irmã e o marido. A sobrinha dele teve alta do hospital ontem, uma semana depois do ocorrido, e isso desencadeou muitas emoções. Eu tinha mandado flores, um ursinho e um brinquedo para ela, que ela tanto queria, mas não fui visitar. Fiquei com medo de que se ela me visse, ficasse assustada. Mesmo assim, a irmã dele e o marido mandaram flores para mim também, e eu desabei de novo. Estou um caco, para ser sincera. O pai da menina me mandou uma mensagem enorme que ainda nem consegui ler até o fim, mas é uma das coisas mais doces que alguém já me escreveu. Ele também me mandou um cartão Visa com $1.000 dentro. Achei que tinha lido errado o valor. Eles são pessoas incríveis. E mesmo assim, eu me sinto péssima por não ter conseguido fazer mais nada por ela. Tudo ainda fica se repetindo na minha cabeça como se eu pudesse fazer algo melhor. Enfim, ainda não comecei o processo de divórcio, mas não sou contra a ideia. E foi muito importante para mim perceber que faz sentido querer se separar por conta disso. Eu sei que o instinto de luta ou de fuga é algo involuntário, mas também entendi que está tudo bem não querer estar com alguém que te deixaria para trás numa situação dessa. Acho que posso dizer que eu sou uma lutadora. E quero alguém assim do meu lado. Talvez ele fosse mais feliz com alguém que também fugisse. Assim, pelo menos, ele não estaria abandonando ninguém. Na realidade, ele teria abandonado 2 crianças. Só. Bom, aí alguém que fugisse, as crianças iam ter que lutar pela própria vida, É. né? Ia ser a menininha e o bebê ali, ó. É o Snow dos Jogos Vorazes. Nossa senhora. Não, isso tá mais pra Hunger Games, né? Jogos Vorazes.
O que que é? Eu achei que você tinha falado. Eu achei que você tinha falado Game of. Por que eu achei que você tava falando de. Game of Thrones? É. É o Snow. Não, é o presidente Snow, não o Jon Snow. Viu? Então. Tá bom. Enfim. Não sei, sinto que acabou. Mas também estou um caos por dentro, então por agora só estou aliviada por ter um pouco de espaço. E obrigada a todos que me fizeram sentir que eu não estava sendo ridícula. Acho que a gente sempre pensa que um casamento só termina por outras coisas, por causas muito maiores, como traição e etc. E eu sei que talvez ele não quisesse me trair ou me abandonar, mas no fim ele fez isso. Independentemente do motivo, ele fez isso. Não sei quando vou voltar a falar com ele, mas prometo atualizar quando isso acontecer. O que eu posso trazer de para agregar? Ela respondeu 1 ou 2 comentários, mas teve um comentário que a pessoa falou: gente, mas e se ele sofreu algum ataque quando era mais novo? Tá, E pode- por isso pode ele ter teve alguma um questão, trauma e afins. E aí ela diz: não, ele não sofreu, mas eu sofri. Ela sofreu um ataque animal quando ela era mais nova. Ela tem ainda cicatrizes deste ataque. Então, para ela, foi ainda mais difícil ver que a pessoa com que ela confiava e que ela ia viver a vida deixou ela para trás em um momento que claramente era um gatilho para ela. E Então eu acho que a sensação que a pessoa fica é de abandono. depois dela ter pedido ajuda, tá? Depois Porque, da pedir querendo ou ajuda. não, ela deu uma instrução, mas aquilo é um pedido de ajuda. Então, depois de eu pedir ajuda pra você, você literalmente bate a porta na minha cara. Imagina E você sai. já tem um trauma com isso. Você tem que rever o trauma. A pessoa em quem você mais confia te deixa na mão e bate a porta na sua cara. E aí depois também, eu fico pensando, depois que tudo isso aconteceu, ela chegando em casa traumatizada, não sei, mas acho que tudo que ela queria era poder contar com ele. Sim. Mas a pessoa que deveria estar ali por ela já é alguém que ela nem consegue mais confiar. Então como que esse relacionamento vai seguir adiante mesmo sem confiança? Exato. Se sentindo traída. E assim, não foi só ela que teve essa reação, porque a irmã do cara também falou: Meu, você deixou os meus filhos pra trás. Não foi só a esposa que ele deixou os sobrinhos. Ele deixou um Exato. bebê, uma menina de 5 anos pra trás. Exato. Ele era o adulto na situação. E outra, eram sobrinhos dele. Assim, eu salvaria qualquer criança, tá, gente? Isso. Óbvio, Ponto não é nem esse pacífico. ponto. Mas o ponto é, cara, é você pensar, olhar e falar: são os filhos da minha irmã. Porque tem gente que não gosta de criança, gente. Aquilo, ela mesma falou. Ela mesma, Paulo. Mas quer dizer, acho que não é que ela não gosta. Ela só talvez não quer ter essa responsabilidade. Exato. Que inclusive é justamente esse o ponto. Não só são sobrinhos dele, mas foi ele quem convidou as crianças para passarem o dia com eles. Então, quando você convida uma criança, o que eu tô entendendo? A responsabilidade é Você sua. está se disponibilizando e se responsabilizando pelo bem-estar daquelas crianças. Porra. Então foi uma escolha dele estar com as crianças da família dele naquele dia. Ele se responsabilizou. E aí, no primeiro momento em que a coisa apertou, ele só Melhor. saiu. E ela, que caiu naquela situação de ganhar, teve que lidar com tudo sozinha. E ainda se machucar. E outra, se a menina ficou 1 semana internada no hospital, quase, É porque, mano, o bagulho foi é feio. porque ela se machucou. Ela se machucou de alguma forma. Em um dos comentários, ela fala que a menina levou muitos pontos na perna. Então, acho que, tipo, a perna meio que teve que ser reconstruída por conta do ataque. Porque a menina tinha 5 anos, ela era muito pequenininha. Então, se o cara tivesse entendendo? ficado lá, feito alguma coisa, será que essa menina teria se machucado tanto? Exato. E ela não sabe pra onde ele foi. E ela nunca mais atualizou, tá, gente? Ela criou essa conta exata. A amiga dela criou pra ela falar sobre isso. Mas assim, o cara explicou pra irmã. A irmã escutou a justificativa dele e falou: não falo mais com você. Então ele não foi pedir ajuda. Ele não foi chamar a polícia. Ele não foi buscar alguma coisa melhor pra salvar eles. Ele fugiu, gente. Só pode ser essa opção. Mas mesmo que ele tenha saído, tentou ligar pra polícia, tentou pedir ajuda. Não muda o fato que ele deixou as crianças pra trás. Não, 100%. E nesse meio tempo que ele tava vazado, tem outras formas de ajudar. Naquele momento Também não era acho. hora de pedir ajuda. Era hora de se certificar que a situação tá minimamente segura. Porque nesse meio tempo, ó, já pode que acabou. 100%. Não era E hora é a de pedir responsabilidade ajuda dele, gente. A responsabilidade está na sua mão. Ele se responsabilizou pelas crianças. Exato. Mas aí eu fico pensando, por exemplo, né, quando aquele cara da primeira história fala que não quer casar com a noiva dele, pensando já que no futuro ela vai deixar crianças na mão, será que essa é uma situação preliminar que dá pra avaliar como a pessoa vai se portar numa situação dessas? Ou é o tipo de situação que a gente só descobre na hora? Porque ela entrou em pânico e um incêndio. Mas será que numa situação dessas ela teria feito isso? Ou ela teria ajudado?
Não sei como que a gente faz pra se certificar que a pessoa que a gente tá vai ter uma atitude. Não sei, a gente Gente, consegue? eu acho que a gente não consegue se certificar das coisas da vida assim, desse jeito. Eu acho que a gente cria uma expectativa de ter o controle de algumas coisas e a gente cria expectativa de, tipo, a pessoa vai ser assim. Só que a gente não pode. E Não eu acho que a pode. gente não pode viver dessa forma também. Eu não posso entrar num relacionamento e ficar pensando só. Isso eu tô falando, gente, muito friamente, porque eu não sou assim. Eu gostaria muito de saber como que as pessoas são 100%. Mas o que eu quero dizer é, em uma situação de risco, eu posso esperar que a pessoa faça de uma coisa, mas eu não posso só viver com ela ou, tipo, apostar todas as minhas fichas nela só porque talvez ela não seja dessa forma. Ou, tipo, vou estudar as pessoas em casos de perigo pra ver se a gente merece ficar junto. Gente, não dá pra Não você dá viver pra fazer assim. isso. Não dá, Não dá. Até porque são casos e casos, entendeu? Assim, óbvio que a gente também não precisa casar com aquele povo. Sabe aquela trend de contato de emergência do TikTok? Eu acho que É. você não sabe. Não. Ela nunca vai saber as coisas. Então, basicamente assim, é, tenha um contato de emergência, o meu contato de emergência. E aí é um monte de gente, assim, que não sabe resolver problema, Bia. É um negócio que me deixa. Eu fico maluca. Tem uns que são engraçados. É tipo assim, qual que é o meu contato de. Esse é o meu contato de emergência. É tipo algum cara fazendo merda, alguma mulher fazendo merda. Umas coisas engraçadinhas. Ah, eu já vi, Você já sabe? vi, já vi. Mas tem uns que eu juro por Deus, eu fico estressada. Exato. Entendeu? E é por isso mesmo que eu me questiono, por exemplo, será que essa pessoa teve esse comportamento aqui agora? Ou já é um comportamento que ela tá manifestando ao longo de Exato. várias situações? Porque não tem como a gente prever. E essas situações até me angustiam um pouco pensar nessa pressão, porque me dá a sensação de como as coisas podem mudar De em um uma. estalar de dedos, porque a gente É, não controla, as situações acontecem, as pessoas agem, e aí? E da mesma forma, a pessoa pode mostrar qualquer coisa, o outro pode aceitar ou pode não, ou isso sim, pode acabar com o casamento, sim. acabar com uma relação. E aí, ela tá errada por querer se divorciar depois que ele fez isso? Não. Não. Mas eu também Divórcio é consigo demais. entender ele estando destruído, porque não era o que ele queria, e nananã, ele não é uma pessoa. Consigo imaginar isso, mas Sim. e aí, não dá pra. Aonde que a gente. Qual que é a nossa linha do aceitável? Né? Tipo, sei lá, eu, por exemplo, conseguiria aceitar alguém que no incêndio entrasse em pânico e paralisasse. Uhum. Mas alguém que me abandona e fecha a porta pra trás durante um ataque é uma outra história. Então, qual Exato. que é o nosso limite? O que dá pra aceitar, né? Exato. E também tem uma trend no TikTok falando sobre isso. Tipo assim, o pessoal tava trazendo a reflexão de vocês têm noção que a pessoa com que vocês estão na vida vai ser a pessoa que vai passar por situações muito dolorosas com você? Uhum. Você conseguiria confiar nessa pessoa pra isso? Sabe? Então, tipo, se você não consegue confiar nessa pessoa pra isso, talvez seja uma coisa complexa pra você seguir. Mas são momentos que eu acho que são muito mais verdades absolutas, assim, do que, por exemplo, a morte dos pais, como que é o exemplo que eles usam na trend. Tipo, vai acontecer um momento. Se a pessoa que tá com você precisa te segurar seus pontos. Entendeu? Agora, um incêndio, você não sabe se vai acontecer. Às vezes, se Deus quiser, ninguém nunca vai passar por isso. Mas vamos supor, se alguém passar, é muito um acidente, é uma coisa muito Sim, difícil. não é uma situação da vida. A não ser que você seja um bombeiro, não vai ser toda É, hora que você vai passar por isso, entendeu? exato. Então não tem como você prever, Eu gente. acho muito interessante quando as pessoas vão se relacionar com as outras e ficam se importando com umas coisas assim, até que bem superficiais. Sendo que no final das contas, é o que você falou. Cara, no final das contas, isso aqui pode não ser compatível, isso aqui pode não ter nada a ver, mas essa pessoa vai estar do seu lado em tantas situações, como que ela vai lidar? Porque no Exato. final das contas, o relacionamento é isso. É exatamente isso. É lidar com coisa, é estar junto. E você tem que sentir se a pessoa tá lá pra você ou não. Mas, novamente, tem situações que são tão extraordinárias. Não é, mano, que não tem como, Porra. sabe? Mas, Tipo, ao mesmo tempo, quando acontecem, podem mudar tudo sim. pode, porque se o cara me deixa pra trás com o pitbull, velho. Aí, Nossa, meu Deus do céu. Eu não sei nem. Quer dizer, eu sei o que eu faria. Término, no mínimo, separação. O que eu ia esculachar, ela é muito gentil, ela falou que não tá nem querendo saber onde ele tava, o que ele tava fazendo. Minha filha queria relatório completo. Eu ia pedir as câmeras. eu ia querer saber Eu ia de falar, também. todo mundo da rua, me passa as câmeras de segurança, eu quero ver como esse filho da puta agiu, porque ele me deixou pra morrer. E você tem uma história, eu quero saber a história. Inclusive, eu guardei uma história pro final do episódio. Mande. Gente, essa história aqui, eu peguei também naquele fórum que eu contei no... Peraí. No episódio passado. Gente, essa história eu peguei também naquele fórum Let's Not Meet, que é não nos encontremos novamente em português, sei lá que porra. Uhum. Gente,
Eu preciso dizer que eu tava muito ansiosa pra trazer ela aqui, porque ela é uma das minhas preferidas. Depois que eu li essa história, e ela é um pouco diferente das que a gente costuma contar, mas cabe nesse episódio. Eu falei, não Perfeito. sei. Sabe aquele meme do Martin Scorsese? This is cinema. Aham. Não sei, pra mim é essa história. Tá bom. Vocês estão preparadíssimos? Não sei, mas eu quero tá. Eu chego, eu tô tão animada assim. Conta a história, falou, tô nem I'm aí. too cool for this. Tô nem aí, nem tava ligando pra contar a história, mesmo que se foda. Vai. Eu, um entregador de pizza, interrompi um sequestro durante uma entrega. Meu Deus. Meu Deus. Aham. Vai. Eu trabalho entregando pizza e estava tendo uma noite extremamente movimentada, indo de um lado pro outro sem parar, sem nem tempo de ir no banheiro. Eu estava tão ocupado que nem pensava em pausas para o banheiro. E ainda por cima, estávamos passando por uma onda de calor na minha região. Então, eu estava bebendo água em grandes quantidades. De repente, enquanto eu dirigia para uma determinada entrega, a vontade de urinar me atingiu. Foi de 0 a 100 em 1 segundo. Felizmente, eu já estava perto da casa do cliente e achei que conseguiria terminar essa entrega rápido. Ou assim pensei. Estacionei em frente à casa e, como era uma área em que eu já tinha feito entrega antes, imediatamente percebi que alguma coisa não estava certa. Todas as luzes da casa estavam apagadas, nem mesmo o brilho de uma televisão ou qualquer coisa do tipo. Ficava ainda mais evidente porque o poste de luz mais próximo da porta estava quebrado. E, além disso, a rua estava completamente silenciosa. Era uma área universitária, e embora não tivesse muitos estudantes alugando casas em julho, pelo menos uma pessoa deveria estar lá. Afinal, alguém pediu pizza. Ah, é verdade. É verdade. Alguém pediu a porra da pizza. Talvez gostasse de ficar no escuro, ou estivesse nos fundos do quintal, sei lá. Eu só não queria sair do carro e bater na porta de uma casa silenciosa no meio da noite. Já eram quase 10 horas. Tá. Nessa altura do campeonato. Sem antes confirmar se eu estava no endereço certo e se a cliente estava mesmo em casa. Liguei para o número que a cliente deixou e do outro lado da linha uma voz esquisita e ofegante atendeu. Alô? Alô? Fui direto. Oi, é o entregador de pizza. Estou na frente da sua casa, mas parece que não tem ninguém aí. E o cliente respondeu, ainda ofegante. Eu ainda não tô em casa. Eu estava com tanta vontade de mijar naquele momento que eu fui bem menos paciente do que eu normalmente seria. E falei algo do tipo assim, bom, então vou ter que cancelar o pedido, porque eu cheguei dentro do horário combinado e você deveria pagar em dinheiro, então não tenho o que fazer. Se organize melhor da próxima vez. Perfeito. Instantaneamente me arrependi de ter deixado minha bexiga falar por mim, porque a voz do outro lado ficou mais clara e era uma garota jovem, de uns 20 anos, muito desesperada, que seguiu dizendo, meu Deus, desculpa, eu tava correndo pela rua e eu mal consegui ouvir você, desculpa, eu perdi a noção do tempo, Que estranho. mas eu sabia que você estava vindo, por isso estou literalmente correndo pra casa agora, por favor, não vá embora, eu tô morrendo de fome, eu não tenho carro, sério, 5 minutinhos, por favor, você me espera? Eu sei como é estar com fome, atrasado e sem carro. Ainda mais longe de restaurantes. Além disso, quando ouvi a voz dela, comecei a lembrar que já tinha feito entrega nessa casa e ela sempre foi muito simpática. Então, fiquei me sentindo mal por ter sido grosso. Fiquei esperando um lugar para aliviar minha bexiga. Finalmente, percebi que era uma emergência. E a melhor opção era usar um arbusto na frente da casa dela. Juro, era o único lugar que tinha. Ela não estava em casa, o poste de luz estava apagado, então ninguém me veria. Perfeito. Corri para o arbusto mais alto no jardim dela. O jardim, na verdade, era um caminho cercado por flores e arbustos até a porta. O maior agrupamento de arbustos, onde eu teria menos chance de respingar na casa, ficava mais ou menos a 1 metro da porta. Olhei para os lados, abri meu zíper e comecei a fazer xixi. Depois do alívio inicial, percebi que o som estava estranho, como se eu estivesse urinando em algo sólido e não em folhas. Entrei em pânico, pensando que eu tinha mirado errado. Mas uma vez que começa, não dá pra parar no meio, né? Então eu continuei, enquanto eu tentava enxergar na escuridão se eu tava acertando alguma pedra pra talvez me mover um pouquinho. De repente, ouvi um barulho muito mais preocupante. Uma voz grave gritando: Que porra é essa? Tinha alguém escondido na porra do arbusto. Antes que eu pudesse me virar, achando que algum vizinho tinha me pegado, um homem pulou de dentro dos arbustos. Ai, meu Deus. Ele passou por mim correndo, levando um Golden Shower de brinde. Ele passou cuspindo no chão com força. Então eu acho que eu acertei bem na cara dele. Com certeza. Não vi pra onde ele foi, mas depois de alguns passos, ouvi um carro arrancando com um ronco alto.
Com a visão já um pouco adaptada ao escuro, consegui perceber a altura, o porte e as roupas dele, mas nada muito específico. Eu tava tão em choque que nem lembrei de guardar meu negócio. Fiquei parado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. A realidade era tão assustadora que a minha mente se recusava a aceitar e fiquei procurando uma explicação racional pra tudo aquilo. Pensei, será que esses arbustos davam para o quintal e só pareciam estar encostados na casa? Será que tinha uma janela aberta e alguém pulou, alguém passou por aqui? Esquisitíssimo. Minha voz interior gritava, mano, o cara tava usando moletom, todo encapuzado, em uma noite de 32 graus. Isso tá muito errado e você tá em perigo. Com certeza. Mas eu não consegui lidar com essa ideia. Meu instinto de sobrevivência falhou totalmente, porque eu fiz exatamente o que eu não deveria ter feito. Fui até os arbustos, com o celular na lanterna, pra tentar achar uma explicação lógica pra aquele cara estar ali. Foi aí que eu vi a mochila. Uma mochila velha, caída atrás dos arbustos. Estava um pouco respingada de urina, ainda atordoado. Peguei pensando, viu? Isso aqui vai me explicar tudo. E explicou. Quando puxei a mochila e abri, encontrei uma faca afiada, um rolo de fita adesiva e um frasco de comprimidos. Na hora, caiu a ficha e todo o instinto de autopreservação adormecido explodiu de uma vez e eu nunca estive tão focado em um objetivo. Voltar pra dentro do meu carro. Mano, ligar pra polícia. Larguei a mochila, atravessei a rua correndo, entrei no meu carro e ó, meti o pé. Dirigi o mais rápido que pude até encontrar um semáforo vermelho. E percebi que não deveria continuar dirigindo daquele jeito. Entrei no estacionamento de uma farmácia 24 horas e tentei respirar. Ok. Foi quando pensei com mais clareza. Pra quem eu ligo primeiro? Pra polícia ou pra garota? Eu não teria saído nem do lugar, mas tudo bem. Refleti por uns 10 segundos, que pareceram uma hora, e pensei, estou em um carro trancado e funcionando. Se der merda, eu fujo, mas eu preciso avisá-la. Ela está correndo perigo. Mas na hora que eu ligar pra ela, me bateu outra dúvida. E se a garota nem existir? Lembrei que achava já ter entregado pizza naquela casa, mas e se eu tivesse errado? E se a voz no telefone fosse uma isca pra me assaltar ou algo pior? Nessa altura, a gente já tava surtando. É porque eu ia falar, esse moleque tá Não, maluco tô já. surtando. Acabou de acontecer, ele tá, tipo, tentando Sim. pensar em tudo. Todo entregador já viu o documentário Evil Genius. Nunca vi, não sei. Pensei, ela estava ofegante, disse que não estava em casa. Tudo isso é muito estranho. Melhor ligar pra polícia primeiro. Liguei pra polícia e o atendente me ajudou muito a me acalmar, porque eu estava me atropelando nas palavras. E eu disse algo do tipo, vocês têm que salvar a garota, porque ele não queria me pegar, só que pode ser que sim, então talvez não tenha a garota, mas eu falei com uma no telefone, então se ela não existir, precisam achá-la, mas se existir, talvez tenham outros caras escondidos, mas dá pra reconhecer o cara, porque eu mijei nele, mas foi sem querer. Enfim, ele tava ali, ó. Entendi. Embololou tudo. Eles basicamente me pediram pra parar de falar e ficar na linha. Foi aí que a cliente me ligou. Não podia atender sem interromper a ligação da polícia. Então ignorei e ela mandou uma mensagem dizendo: oi, cheguei, não tô te vendo. Avisei a polícia que ela estava lá e eles disseram que os policiais estavam a minutos de distância. Mas há quanto tempo exatamente? Eu estava muito ansioso, porque se ela fosse uma vítima real, eu precisava ajudá-la. E outra, né? Você não ter avisado ela. Então coloquei a ligação com a polícia no mudo e voltei dirigindo até o lugar, murmurando: fudeu, 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 fudeu. Mas foi o caminho inteiro. Quando cheguei, tirei do mudo e avisei a polícia. Eles não gostaram, mas eu vi a garota andando e procurando meu carro. Pisquei os faróis e ela veio animada até a minha janela, parecendo estar envolvida. Eu só consegui sussurrar: entra, entra logo! E ela achou que eu queria que ela pegasse a pizza no banco de trás. Com dificuldade, falei, tinha um homem nos seus arbustos. Estou no telefone com a polícia. Não sei onde ele está agora. Por favor, entre no carro para trancarmos a porta. Mostrei a ligação no celular e ela entrou. Maluca, né? Maluca. E ela entrou. Você ainda está aí? Ela está com você? Vocês estão seguros? Perguntava o policial. Respondi que sim e seguimos as instruções policiais. A polícia chegou rápido, deu meu depoimento e foram falar com ela também para mais detalhes. A razão dela ter entrado no carro sem pensar duas vezes? Tem uma explicação, eu tinha esquecido. Porque... Quando eu descrevi o cara, ela soube imediatamente quem era. Um ex-namorado. Puta que já merda. devia ser perigoso e estava ameaçando ela.
Depois ela ligou pra agradecer e quis deixar uma gorjeta enorme. Meu chefe prometeu que na próxima vez que ela aparecer, vamos dar a ela tantos cupons de pizza grátis que ela vai comer pizza pra sempre. Amém. Essa foi, sem dúvida, a coisa mais assustadora que eu já vivi, trabalhando ou não. Não conto essa história pra muita gente, tirando todo mundo no Reddit e todo mundo do Drama Diário que está ouvindo. Que agora tá falar. escutando essa história. É, mas eu nunca mais fui o mesmo depois disso. Mesmo sabendo que ele não estava lá por minha causa, essa experiência me abalou profundamente. Então, homem nos arbustos, espero que a gente nunca mais se encontre. Puta que pariu, gente. Não era só um sequestro, né? Ele tava com faca e tudo. Talvez ele fosse uma coisa muito mais séria. Muito mais... Assim, achei ele um idiota, achei ele um pouco idiota. Mas, por enquanto, entretanto, ele pelo menos fez alguma coisa. Não, gente, eu sou suspeita, eu amei essa história. Do começo, meio, enfim, tem enredo, tem comédia, Tem tudo, suspense, tem tudo, tem terror, tudo. tem tudo, entendeu? Mas eu acho que essa é uma perfeita exemplo de sob pressão, porque ele vai tomando um monte de atitude, desde Um monte. ele mijou na cara do assaltante, ele pega carro, liga pra polícia, volta, enfia a menina no carro. Então, assim, ele faz um monte de atitude. Algumas certas, outras questionáveis. Mas a menina mesmo, por que a menina entrou no carro de um cara que ela nem conhecia? Agora a gente entende, né? Porque ela já Mas mesmo sacou assim, que o Paula, B.O. eu não entrei em carro nenhum. Eu só ia sair correndo vazada. Mas eu acho que essas situações vão mostrando o quanto, sob pressão, a gente vai entrando em pânico. E de E forma as diferente. coisas que vão passando pela cabeça, né? Porque ele fala um pouco da linha de raciocínio dele. Será que a menina tá envolvida? Será que ele estava lá pra minha causa? No final, ele sabia que não. Mas na hora, eu acho que o desespero é tão grande que tudo passa pela sua cabeça. Eu fujo, eu fico, eu ligo pra polícia, eu ajudo. Tem resposta Pra certa? quem eu ligo antes? A polícia ou pra menina? Tem resposta certa? Sim. E na hora é muito difícil de pensar. Então, eu acho que assim, ele, óbvio, meio no caos aqui, ele fez o que dava pra fazer. Ele ligou Foi. pra polícia, ele avisou a menina, ele, querendo ou não, tirou o Não, e sequestrador assim, de lá. vamos lá. Se ele não tivesse ido mijar, provavelmente ou essa menina não estaria mais aqui, ou a menina tinha passado por uma coisa horrorosa. Gente, A não ser que ele ficasse na porta vendo a mulher entrar e visse o cara saindo atrás dela. Mas ainda assim, ela ia ter que ligar pra polícia e falar: o cara entrou e pegou a menina e tal, 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 tal. Neste caso, ele mijou no... Nossa, foi Deus. É que assim, eu ia falar, foi Deus, gente. Alguma coisa divina falou: dá uma mijada. gente, eu acho que assim, tem vezes que mijadas salvam vidas. Exato. Eu li uma história nesse fórum também, que eu vou trazer eventualmente, mas que foi um cigarro que salvou a vida de uma pessoa. Então, às vezes, coisas muito extraordinárias como uma mijada podem salvar vidas. Ou uma pizza. Se ela não tivesse pedido a porra da pizza. É verdade, se ela não tivesse pedido a porra da pizza, ela não estaria aqui, talvez. Ela não estaria aqui. Então, assim, foi uma situação sob pressão que foi acontecendo um monte de coisa, né? Que parece até uma tragédia de erros isso aqui, né? Uma comédia de erros. Mas que mostram, assim, qual que é a decisão certa e o que ele poderia ter feito. Eu acho, assim, que apesar de ser uma história muito... Ele fez o que dava pra fazer. E ele teve uma decisão, assim... Ele conseguiu tirar o... Quer dizer, ele nem sabia quando que o cara tava lá, né? Mas enfim. Sim, mas ele pelo menos, quando descobriu que o cara tava lá, ele conseguiu reagir. Ele conseguiu reagir, ligou pra polícia, ligou pra menina. Ele poderia ter ido embora. Podia. Ele poderia não ter retornado. Mas não, ele liga pra polícia, ele se preocupa com ela, ele volta. Ele teve uma atitude muito melhor, por exemplo, que o marido da moça do Pitbull, entendeu? Aquele boçal, gente, que ódio, muito melhor. Ele arrasou, tá? Ele arrasou. Não, mas essa história, assim, eu adorei a história. Eu adorei a treta do cara. E não sei, ele parece um cara tão gente boa, mas deu vontade de ser amiga desse entregador de pizza. Realmente. Não, ele parece ser muito gente boa mesmo. Ele parece ser um cara engraçado, gente boa. E funcional. Funcional. E Conseguiu resolver não tudo. precisa ser funcional toda hora, tá, gente? Sim, não vamos se gente, pelo cobrar. amor de Deus. Mas, assim, não sei, gostaria de ter um amigo que numa hora dessas fosse mijar na cara do meu sequestrador, ligar pra Exato. polícia, me trazer. E ainda ganhar pizza de graça. Então, assim. Não, e aí ele viu a menina e ele entra no carro, entra no carro, entra no carro, entra, pelo amor Ele de nem Deus. tava preocupando em parecer suspeito. Agora, né? que nem- Ele nem se preocupou. Eu já ia Será que falar. eu parecer maluco? Será que eu vou parecer sequestrador? Não. Eu já ia achar, ele tá de complô com meu ex. Meu ex contratou o cara da pizza pra me dar um golpe, pra eu entrar e me sequestrar. Eu que se fosse ela quer perguntar, será que existe pizza? Exato, será que Será que- existe pizza? Quem é esse cara que tá Quem é? Quem é o entregador, velho? Não tem como saber. Eu gostei que ele reagiu, que ele conseguiu fazer tudo isso. Eu não consigo entender como ele chegou, ele conseguiu sair do local, falar com a polícia não conseguiu chegar lá, ele conseguiu voltar e pegar a É que menina. ele tava perto. Tipo, acho que ele só andou uma rua e parou no próximo posto de gasolina, sei lá, e parou ali. Ele parou E a numa polícia farmácia. teve que vir na casa do cacete. Por isso que ele foi antes, porque ele pensou, quanto tempo a polícia vai demorar? Aonde eles estão? Ele É. sabia que ele tava a 2 minutinhos de distância. E o que? Nada que impedir do cara voltar, tá? Porque assim, se eu fosse um maníaco do parque, que esse cara parecia ser,
Eu não ia, nada, um mijo não ia me impedir. Ah, Paula, ou sei lá, o mijo com certeza ia ser bem anticlimático, né? Ia falar, porra, eu planejei tudo, vim com a minha bolsinha e tal. Leva uma mijada na cara, fui descoberto, eu vou querer arriscar, porque ele já deve ter pensado, esse maluco pode Não. chamar da polícia. Com certeza, Bia, mas até Eu ia aí, esperar outro dia. eu podia ficar lá de longe observando, falando assim, mano, a polícia não vem? Então tá, vou Inclusive, entrar. eu acho que agora essa menina, ela vai ter que ver uma questão de medida protetiva, vai ter que ter contato com a Medida polícia, protetiva, ela vai ter que se mudar. Sim, porque ele salvou ela nessa situação, mas se o cara tava tão determinado e ele não foi pego em flagrante, nada vai acontecer com ele de fato, o que impede dele fazer uma outra tentativa e dessa vez 100%. não ter o entregador de pizza, nem todo herói usa capa, né? Ele Horrível. que mija e leva pizza, Exato. às vezes é ele, entendeu? Então, gente, é aquilo, né? Sob pressão a gente tem reações diferentes, nem todo mundo precisa agir da mesma forma. É bom que se alguém tiver em risco de vida, você possa ajudar. Se você achar que você Ainda também não mais vai se que tem colocar. crianças envolvidas. Exato. Mas assim, às vezes, gente, uma mijada pensativa resolve os seus Resolve problemas. as coisas, não entendeu? Ele podia ter. O cara... Nossa, eu falei com o cara. O quê? Eu imaginei que o cara do incêndio devia ter mijado no fogo. Não, Ela eu deve ter mijado no fogo, mas ela tem. Esquece. Exato. Tá. Pensamentos intrusivos. Pensamentos intrusivos. Foda que eu falo meus pensamentos intrusivos depois. Eu também. E depois volto. Tá. Mas, gente, o que eu quero saber de vocês é duas coisas. Primeiro, vocês têm histórias sob pressão? Suas, de alguém que você conhece, que aconteceu uma situação completamente inusitada e as pessoas não sabiam como reagir, ou então reagiram e tiveram decisões questionáveis? Tragam pra gente essas histórias. Esse é o episódio sobre pressão, mas nada impede que a gente faça sobre pressão 1, 2, 3, 4, 5. Então, mandem histórias. E a segunda coisa que eu queria perguntar pra vocês é: o que vocês acham que vocês fariam em situações do tipo? Né? Se você nunca passou, como que você acha que você reagiria em situações do tipo que a gente contou, por exemplo? O que você acha que as pessoas deveriam ter feito? Deem suas opiniões no comentário, comentem, falem aí as ideias de vocês. Contem tudo. A gente quer escutar vocês. E se vocês têm histórias e querem que a gente conte aqui, gente, mandem um e-mail para a gente. Que eu vou pôr na edição. Bia, coloca na edição aqui, ó. dramadiario.podcast@gmail.com. Mandem, tá? Então quem tá vendo por vídeo vai ver na tela, quem estiver escutando é esse o nosso e-mail. A gente recebe histórias por todos os lugares, tá, gente? Mas a gente tá pedindo pra vocês mandarem por e-mail porque a gente precisa mandar um termo pra vocês aprovarem este termo, entenderem o que é, o que não deve ser, quais são nossos direitos, quais são nossos deveres e afins. Exato. Então, mandem e a gente vai mandar o termo pra vocês. E é isso. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, entendeu? Pra gente saber que vocês estão aí. Exato. E é isso, gente. Nos próximos episódios. Tchau! Chega de drama por hoje, né? Nossa, pelo amor de Deus. Ah! Tchau, gente!